Saudações, queridos irmãos e queridas irmãs do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Chegou o momento da nossa explanação doutrinária de hoje. Assim, convidamos a todos a elevarem pensamentos e sentimentos a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus e aos mentores espirituais do nosso Instituto Espírita, em gratidão por esta oportunidade. E pedir que nos dê a sabedoria, a serenidade e a compreensão para que possamos bem transmitir e bem entender e praticar os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus, que é a base, o sustentáculo da nossa doutrina espírita, o Espiritismo. Hoje, então, vamos refletir um pouco sobre o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente sobre o item O Poder da Fé. Vamos ao Evangelho. No Evangelho temos vários ensinamentos e várias passagens em que Jesus explica e demonstra o poder da fé, né? Como que devemos agir em relação à fé. Uma das passagens de que trata é a cura de um lunático. Consta do Evangelho que Jesus se deslocava e um homem então se aproximou de Jesus e pediu para que Jesus curasse o seu filho, que sofria de ataques. Horas se jogava ao fogo, horas à água. E então o homem disse: "Por favor, mestre, cure o meu filho, pois levei aos seus apóstolos e eles não o curaram." Então Jesus diz: "Ó raça incrédula e despravada, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei a mim o menino." E tendo então ameaçado o daimon, ou o demônio, o espírito, né, este saiu do menino, que ficou imediatamente curado. Então, reservadamente, depois os apóstolos se dirigiram a Jesus e perguntaram a ele por que eles não conseguiram curar aquele doente. E ele, o mestre, o conseguia? E Jesus respondeu a eles: "Em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: muda-te daqui para lá, e ela se transportará." E explicou, né, que eles não curaram justamente em razão da pouca fé deles, que eles tinham, né? Ainda faltava então para eles desenvolver um pouco mais de fé, para que fossem capazes de ter a autoridade moral de bem conduzir aqueles espíritos que estavam perturbando aquele jovem. Então é preciso, além da coragem da fé, né, a autoridade moral, para que se encaminhem pessoas encarnadas e desencarnadas para o caminho
do bem. É certo que a confiança nas próprias forças torna o homem capaz de exercitar e fazer coisas materiais que não consegue fazer ou realizar quem tem dúvida e falta de fé em si mesmo. Aqui, porém, unicamente o sentido moral que se deve entender dessas palavras do Cristo. Que tipo de fé é essa? Que tipo de autoridade que devemos desenvolver? Qual a influência da fé? E o Evangelho acrescenta que as dificuldades que por vezes temos em remover as montanhas ou deslocar as montanhas da vida é justamente pela nossa pouca fé. Mas que a fé desloca montanhas, sim. E que montanhas são essas? As montanhas das resistências às mudanças, o apego às normas, ao dogmatismo, até mesmo às interpretações, conforme por muitas vezes Jesus se referia aos irmãos fariseus, que eram muito apegados à letra das Escrituras e tinham pouco entendimento ou pouco sentimento sobre a verdadeira interpretação da mensagem de que passavam adiante. Também, por vezes, as dificuldades estão na má vontade, ou seja, não se quer realizar o bem, não se tem o verdadeiro desejo de fazer o bem, ou o desejo de melhorar-se. Ficamos esperando que as coisas aconteçam. Então é preciso que a gente se movimente no sentido de que as coisas possam de fato acontecer, tendo a fé e o movimento para resolver os problemas. Por vezes, as montanhas de dificuldades estão nos preconceitos que ainda mantemos dentro de nós e nos amarram às situações antigas ou velhas situações, e não procedemos em nós a mudança de entendimento e de atitude. Também poderá estar nos interesses materiais, dedicação muito que exclusiva ou prioritária em benefício da aquisição de bens materiais, em desproveito da aquisição dos bens espirituais. É o materialismo, né? A falta de fé em Deus, a descrença na vida espiritual, né? A descrença em Deus, em Jesus e nos bons espíritos, ou até mesmo a descrença na vida futura, na vida espiritual, nos leva, sim, às ideias materialistas, que podem imobilizar a nossa fé. Mas também essas montanhas poderão estar no egoísmo, né? Querermos tudo para nós, aquele sentimento infantil de que tudo é nosso, de que tudo nos pertence, e não compartilhamos sentimentos e esforços com os outros. Também pode estar na cegueira do fanatismo. Se não tivermos o devido cuidado de estudar as coisas como devem ser, em maior profundidade, conforme nos ensina o Espiritismo a estudar, poderemos cair na cegueira do fanatismo. E a cegueira do fanatismo nos leva àquela interpretação literal das normas, sem os sentimentos, sem uma melhor compreensão. E também as montanhas poderão estar nas paixões orgulhosas, ou seja, no nosso orgulho, de acharmos que sabemos tudo, que podemos tudo, e não termos a devida humildade de entregar
às situações e às dificuldades a Deus, a providência divina, por meio de uma fé sincera, uma prece elevada de confiança na providência divina e de humildade, de seres tão pequeninos que ainda somos. Também o Evangelho nos ensina que pela perseverança, conquistaremos uma fé robusta e sincera e verdadeira. Então é preciso perseverar, para que fortaleçamos em nós a energia interior que leva à superação dos obstáculos, aumentando a confiança e a certeza de alcançarmos determinado fim. E que isso é obtido com a calma que leva aos atributos de uma fé sincera e verdadeira. Então é preciso perseverar, buscar energia interna, capaz de superar esses obstáculos, com confiança, com calma e paciência, de saber esperar o momento certo. E tudo isso, meus irmãos, nos leva então à sabedoria de confiar em Deus, de acreditar em Deus e de entender que realmente a nossa fé pode transportar as montanhas das nossas dificuldades. Dificuldades essas que persistem ao longo da nossa vida. A gente supera uma e vem outra. E a gente continua perseverando na vida, resolvendo os problemas e seguindo adiante. E a cada montanha de dificuldade que superarmos, saímos mais fortes, mais energizados e mais confiantes. Mas para isso tenhamos que fortalecer em nós a nossa fé, a nossa esperança e a nossa força. Uma outra passagem que o Evangelho nos apresenta é de uma mulher enferma que sofria de hemorragias há mais de 12 anos e não conseguia sua cura, e ninguém conseguia curá-la. Então, percebendo a passagem de Jesus, foi se infiltrando pelo meio da multidão e tocou nas vestes de Jesus. E Jesus, percebendo aquela energia, aquele toque, pergunta: quem me tocou? Lembrando que tocar em outra pessoa, uma pessoa impura tocar em outra pessoa, uma pessoa pura naquela época, era considerado algo errado, que contaminaria a pessoa. Então, depois de Jesus perguntar quem me tocou, aquela mulher criou coragem e timidamente diz: fui eu, Senhor. E contou sua história. E Jesus disse então a ela: filha, vai, que a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada da sua enfermidade. E naquele momento, ela foi curada. Quem tiver fé e confiança e buscar vencer as dificuldades, triunfará. Porque o amor coopera com a fé para derrubar as barreiras, aniquilar empecilhos e suprimir as dificuldades. Esse é um texto de Caibar Schultz, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Quem tiver fé e com fé buscar vencer as dificuldades, triunfará, porque o amor coopera com a fé para derrubar barreiras, aniquilar empecilhos e suprimir dificuldades. É tudo que Jesus nos ensina no seu Evangelho. Uma outra passagem que temos no Evangelho é do centurião de Cafarnaum, um centurião romano
Centurião era aquele homem que comandava uma centúria, ou seja, 100 homens. E geralmente eram aquartelados nas cidades onde os romanos dominavam. Então havia em Cafarnaum também um centurião. Mas esse centurião era um homem de bem, né? Ele respeitava as tradições daquele povo, né? E tinha ele um servo muito doente que não conseguia curar. Então ele mandou que os anciãos fossem até Jesus para pedir a Jesus que curasse o seu servo. E mandou, daí então Jesus vindo a ele disse a Jesus: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entreis em minha morada, ou debaixo do meu teto, e por isso não me julgo digno de ir até ti. Dize, porém, uma só palavra, e meu servo será salvo. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se e disse: Em toda Israel eu não vi tamanha fé. Vai, que o teu criado será curado. E chegando então à casa, todos perceberam que aquele criado havia sido curado por Jesus, pelo poder da fé. Mas Jesus disse: vai, que o teu criado será salvo, né? Pelo poder da fé daquele centurião. Jesus sempre atribuía às pessoas o poder da fé. Ele está nos dizendo que temos que ter a fé em Deus, né? Mas precisamos proceder à mudança dentro de nós para que superemos as dificuldades. Quando procedemos a essa mudança dentro de nós, nós nos transformamos e os obstáculos começam a serem superados. Alguns ensinos podemos tirar dessa parábola do centurião. A importância dos respeito das tradições dos outros povos. Aquele centurião respeitava as tradições do povo onde ele achava-se em serviço e ajudava aquele povo a progredir. Ou seja, não era uma pessoa autoritária e nem egoísta. A intercessão em favor do próximo. Ele pediu a Jesus que intercedesse em favor do seu servo, né? Em favor do próximo. Em profundo ato de gratidão e solidariedade, e onde se operou a cura à distância, pelo valor e o poder da fé. O poder do magnetismo de Jesus e a elevadíssima qualidade do seu espírito, como espírito elevado, e a vontade daquele centurião como homem de bem. Então é preciso que a gente eleve a nossa fé como pessoas de bem, e as coisas, as melhorias em nossas vidas virão, inclusive a cura dos nossos problemas emocionais, nossos problemas físicos e a melhoria da psicosfera do nosso ambiente e a psicosfera comum do nosso planeta. Para isso, elevemos a fé. E busquemos também, é claro, todos os meios disponíveis para que alcancemos a cura. Se a doença chegou ao corpo físico e está prejudicando o corpo físico, temos a ciência que pode nos ajudar, a ciência da medicina. Se está na mente, a ciência que estuda a mente. E no espírito, na ajuda espiritual. E na verdade está tudo interligado, porque o corpo e a mente adoecem quando o nosso espírito não está bem. Precisamos, portanto, equilibrar o nosso espírito, a nossa mente, superando os nossos medos, as nossas inseguranças,
ou seja, todas aquelas montanhas de dificuldades que nos põem para baixo e nos elevando em fé e em confiança. No capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, temos a definição do homem de bem. Ele traz os atributos do homem de bem. E diz que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Ou seja, para sermos pessoas de bem, precisamos ser justos, amorosos e caridosos. E que deposita fé em Deus. Fé em Deus, o poder da fé. Né? Na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. E sabe que sem a sua permissão, ou seja, sem a permissão de Deus, nada acontece. E se ele submete à vontade em todas as coisas. Deus está, portanto, no comando, no nosso comando e no comando do mundo. O Evangelho também alerta que não devemos confundir fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que possui ou deposita mais confiança em Deus que em si próprio, pois sabe que, sendo simples instrumento da vontade divina, nada pode sem a vontade de Deus. Ou seja, devemos ter a nossa confiança em nós, trabalharmos, mas, sobretudo, entregar a nossa vida e as situações com humildade às mãos de Deus. Por essa razão é que os bons espíritos, então, nos ouvem e vêm ao nosso auxílio. A pessoa presunçosa leva ao orgulho, e ao orgulho, cedo ou tarde, leva às decepções e os malagouros, que, pela lei de causa e efeito, teremos que resgatar no devido tempo. Então sejamos humildes, perseverantes, trabalhando e confiando em Deus, seja pelo nosso bem ou pelo bem daqueles que conosco convivem ou que estão no alcance das nossas influências. Pois o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética, pelo seu instrumento, então, desse magnetismo pessoal, o homem atua sobre o fluido universal, que está em toda parte, esse fluido que enche o universo. E modificando, então, esse fluido, essa psicosfera, de situações de pessimismo para situações de fé e de otimismo, melhoramos, então, a qualidade do fluido, do ambiente e das condições em que nos encontramos. E daí decorre que aquele que possui poder fluídico, normal pela fé, pode, então, pela força da vontade, dirigir-se para o bem, operar singulares fenômenos de cura e outros, tidos por prodígios no passado, mas que de fato decorrem de uma lei natural. Essa lei natural é a lei do desejo, é a lei da prece, da vontade de que as coisas aconteçam e da fé inabalável em Deus e na providência divina. Eis o motivo, então, porque Jesus diz aos seus discípulos: se não curastes aquele menino, foi porque não tinhas fé suficiente. O Livro dos Espíritos, na questão 658, ao tratar sobre a prece, ele fala da fé inabalável e da ação da prece. E traz este texto: a prece é sempre agradável a Deus,
quando dita com o coração, pois para ele a intenção é tudo. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, com fervor e com sinceridade. Então, o poder da fé também está no poder da prece, que brota do nosso coração, né, com aquele sentimento sincero do desejo do bem, seja o nosso bem ou do bem do nosso próximo, e se irradia através desse fluido cósmico universal que está presente em todas as partes do universo, através da nossa mente e dos nossos bons pensamentos, dos nossos bons sentimentos, das nossas boas ações. Mas isso requer, então, sensibilidade e desprendimento do nosso orgulho, do nosso egoísmo, em ato sincero de arrependimento daquilo que fizermos de errado, ou aquilo que está pesando em nossa vida ou em nossa consciência, né, que está nos levando para baixo, do arrependimento, da resignação e, sobretudo, da humildade de nos submetermos à vontade suprema de Deus, o nosso Pai de infinito amor e bondade. A fé, portanto, transporta montanhas, conforme disse Jesus, que tenhamos em nós a fé inabalável e necessária para superar todas as nossas dificuldades do momento. As dificuldades momentâneas, sejam essas dificuldades individuais pelas quais estamos passando, muitas vezes decorrente da doença, da insegurança, do isolamento social, das dificuldades no emprego, das dificuldades dos negócios, daquele familiar adoentado que precisa da nossa ajuda, da nossa compreensão, da nossa atenção, do nosso carinho, daquele irmão de seara que também está precisando do nosso apoio, né? Da nossa palavra consoladora, que eleve o seu espírito e sua confiança em Deus. E, sobretudo, desta humanidade, né? Que necessita de tanta fé neste momento e tanto otimismo, para que juntos consigamos alcançar os desígnios de Deus. Pois Deus é o nosso Pai de infinito amor e bondade, e nele devemos confiar, com fé, com esperança, com resignação, com perseverança. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Que a fé seja fortalecida no coração de todos e se irradie com pensamentos de otimismo e de confiança no Pai. Um ótimo dia a todos, saúde e paz. E que a vontade de Deus, nosso Pai, se cumpra hoje e sempre, aqui na Terra como em todo o universo. Que assim seja, meus irmãos.